Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo na vida de Isaac. Vamos entender aqueles padrões geracionais fascinantes, como a fidelidade divina se manifesta em momentos de crise extrema e, principalmente, o poder surpreendente de manter uma postura pacífica diante de grandes adversidades. Então, vamos direto à história. A base do nosso estudo de hoje é um texto teológico riquíssimo, que detalha sistematicamente a trajetória de Isaac. Esse material destrincha de forma brilhante as provações bem específicas dele. A gente fala aqui desde uma fome implacável e da inveja mortal dos vizinhos até as manifestações divinas que literalmente mudaram o curso de toda a história dele. Para organizar o nosso bate-papo, dividimos o conteúdo em 5 áreas principais: os padrões geracionais, a promessa na crise, a inveja e a postura pacífica, o significado dos poços e, por fim, algumas lições práticas de fé. Começando então pelo ponto 1, os padrões geracionais de Isaac, analisando os ciclos repetitivos na vida de Abraão e Isaac. Olha que aspecto intrigante. O quanto os desafios de Isaac são quase um espelho das lutas do pai dele, Abraão. O texto traz uma comparação direta apontando 4 semelhanças bem impressionantes. Ambos enfrentaram períodos de fome severa na terra. Os dois, movidos por aquele medo paralisante em territórios estrangeiros, mentiram sobre a identidade de suas esposas. Ambos sentiram a dor de ter esposas inicialmente estéreis até que um milagre divino rompesse essa barreira e, por fim, pai e filho enfrentaram intensos conflitos por causa de poços de água. É um espelhamento histórico quase perfeito, na verdade? Mas atenção, isso nos leva a uma distinção fundamental. Do ponto de vista teológico, essas repetições não indicam de jeito nenhum uma maldição hereditária. Pelo contrário, elas representam um padrão de acontecimentos e um comportamento geracional repetitivo. É o ciclo natural de falhas e desafios humanos batendo na mesma tecla sob circunstâncias históricas muito parecidas. Compreender essa diferença muda completamente o jeito como a gente interpreta as dificuldades que acabam passando de pais para filhos. Avançando para o nosso segundo ponto, a promessa na crise. A confirmação divina naqueles tempos difíceis de fome. E é bem no meio do caos e da fome que a narrativa revela uma intervenção que vira o jogo. Em vez de deixar Isaac descer até o Egito como Abraão fez lá atrás, acontece uma confirmação divina direta. Deus aparece a Isaac para reafirmar, de um jeito extremamente pessoal, aquela aliança estabelecida antes. Isso não só prova que as promessas transcendem as gerações, mas fortalece de vez a fé individual de Isaac. Só que o estudo traz um alerta muito solene sobre tudo isso. Verdadeiras promessas divinas se confirmam pelo próprio cumprimento. É preciso ter um discernimento espiritual afiadíssimo nos momentos de crise. Por quê? Porque o coração humano é enganoso. A confiança tem que estar na palavra comprovada de Deus, separando o que é direção espiritual real daquilo que são apenas os nossos desejos mais imediatos e emocionais. O que nos leva ao ponto 3, inveja e postura pacífica. Como a prosperidade lidou com a reação dos filisteus. Pois é, a consequência social de Isaac prosperar na terra sob a bênção de Deus foi rápida e inevitável. E qual foi? Uma inveja profunda. O crescimento agrícola e material dele foi tão absurdo, mas tão vasto, que provocou a ira dos pastores filisteus da região. A coisa escalou de um jeito que o próprio rei Abimeleque chamou Isaac e pediu na lata para ele pegar as suas coisas e ir embora, admitindo que Isaac tinha se tornado poderoso demais para eles. E é aqui que Isaac dá uma aula de caráter. Diante de tanta hostilidade, como ele reage? Ele não compra a briga. Ele não usa o tamanho da riqueza dele para esmagar ninguém. Ele demonstra paciência, mansidão, humildade e um espírito puramente pacificador. Ele prefere evitar o conflito, arrumar as malas e cavar poços antigos pacificamente. A aposta de Isaac era inteiramente na justiça de Deus, e não na força do próprio braço. E essa postura nos conecta diretamente ao ponto 4, o significado dos poços. A jornada saindo do conflito rumo à paz. Essa busca incansável pela paz fica muito clara no simbolismo histórico por trás de cada poço que os servos de Isaac escavam. É como um mapa emocional cronológico. Eles cavam o primeiro, os inimigos tomam e ele chama de Ezeque, que quer dizer contenda. Vão adiante, cavam outro, mais briga, e ele nomeia como Sitna, inimizade. Mas Isaac continua caminhando e cava o terceiro poço. E dessa vez, nenhuma disputa. Ele o chama de Reobote, que significa lugares largos. O conflito tinha acabado permanentemente.
E reparem como Deus recompensa essa obediência e atitude pacífica. Logo depois dessa resolução, Deus estabelece 3 promessas garantidas para ele. A primeira, a presença divina contínua. A segunda, a bênção divina de proteção e prosperidade. E a terceira, a multiplicação gigantesca dos seus descendentes. Isso tudo nos traz a uma das afirmações mais fortes do material de hoje. Prestem bem atenção. Nenhuma oposição humana pode anular a bênção de Deus. Não importa o tamanho da inveja, as disputas de terra ou as tentativas de boicote. A vida de Isaac é a prova viva de que nenhum obstáculo terreno consegue cancelar um propósito divino na vida de alguém. E a prova final dessa proteção inabalável não poderia ser mais irônica e maravilhosa. O rei Abimeleque, o mesmo que mandou Isaac embora, volta atrás. Ele e os homens dele procuram Isaac para firmar um tratado de paz, reconhecendo abertamente que a mão de Deus estava sobre ele. Esse acordo histórico é selado no último poço, chamado de Seba, ou Berseba, que significa juramento, um símbolo máximo de reconciliação e de que a estabilidade havia finalmente chegado. Chegamos então ao nosso quinto e último ponto: lições práticas de fé, trazendo a vida de Isaac para os nossos dias. Afinal, a história de Isaac não é só um conto no passado. Ela traz ensinamentos teológicos que a gente pode aplicar agora mesmo. São 4 lições essenciais. A primeira, precisamos basear nossa fé nas promessas divinas verdadeiras. A segunda, em momentos de medo, a confiança precisa estar em Deus e não na mentira. Terceira, tomar muito cuidado com o poder destrutivo da inveja. E a quarta, entender que a verdadeira espiritualidade se manifesta justamente quando conseguimos agir como pacificadores, preservando a paz, mesmo em meio ao conflito. E para encerrar a nossa análise, fica aqui uma reflexão vital e até um pouco provocativa para todos nós. Será que hoje existe um relacionamento pessoal e inabalável com Deus? Ou a gente anda vivendo de carona na fé e nas experiências das gerações passadas? A trajetória de Isaac nos mostra que a verdadeira vitória espiritual exige cultivar uma confiança que seja nossa, íntima e absoluta. Fica o convite para essa reflexão profunda. Obrigado por acompanhar este estudo e até a próxima.